Bom dia, professora Carla, tudo bem? Bom dia, bom dia. É, primeiro que te agradecer aí pela participação aqui por nos dar esse apoio, né, nessa disciplina de métodos qualitativos de pesquisa, né, do PPGA da UNB, professora Gisela Demo, que é a nossa professora nessa matéria. E o objetivo dessa nossa conversa é falar um pouquinho sobre análise de texto, análise de conteúdo e e aí eu queria que você falasse um pouquinho inicialmente sobre a sua experiência, contasse um pouquinho sobre você e qual que é a sua relação com o tema e que tipo de experiências em geral que você tem. Pode ser? Hum, claro, claro. É a primeira vez que eu tive contato com essas técnicas, qualitativas foi no mestrado. No meu mestrado eu fiz uma série de entrevistas, e a gente estava trabalhando na época com sobrecarga de informação, o que é curioso porque, assim, era uma época que não tinha nem o WhatsApp, e a gente já falava de sobrecarga de informação, então imagino o que que virou depois, né, essa temática. E eu fui entrevistar uma série de gestores para falar um pouquinho sobre isso e depois, a partir da minha análise de conteúdo guiada aí pelos preceitos da Bardan, cheguei em algumas categorias e, enfim, fiz as conclusões da minha pesquisa. Mas quando eu vou para o doutorado, eu fico muito intrigada com esse elemento de excesso de texto. Então tem muito texto, muita coisa para ler, muita coisa para fazer, e eu resolvo no meu doutorado trabalhar com uma solução para isso. Então como é que a gente pode usar alguma ferramenta, alguma tecnologia? Será que é possível? Na verdade, a minha primeira pergunta foi essa, né, no doutorado. Será que é possível eu conseguir, através de alguma tecnologia, e aí rapidamente cair na inteligência artificial, eu poder entregar os textos, com o seu conteúdo, fiel, mas de uma forma mais resumida, mais estruturada? Será que é possível estruturar textos? Será que existe estrutura em texto? E essas foram as perguntas que foram me guiando aí até o desenvolvimento das ferramentas que eu acabei fazendo no doutorado. Então o início um pouco dessa pesquisa foi por aí, foi por tentar entender se dava para resolver um elemento de alto volume de informação em texto. Legal. E como que foi essa experiência, né? Você conseguiu responder essa pergunta, se porventura, de fato, esses softwares ou essas tecnologias poderiam ajudar e como que elas ajudam, quais são os principais desafios em lidar com essas tecnologias quando a gente fala de fazer essa análise textual? É uma primeira preocupação muito grande que eu tive, é porque quando a gente pensa em texto, e eu na época estava trabalhando com comentários, do TripAdvisor. Então são as pessoas expressando a sua opinião. E uma primeira preocupação muito grande que eu tive foi: como eu extraio a informação do que uma pessoa escreveu sem ler? Então eu não vou ler, mas eu tenho acesso àquela informação de alguma forma? E aí, claro que a gente entra com um elemento muito forte da estatística, para falar de variância, né, de variabilidade de texto. Então essa foi uma primeira vertente. Mas enquanto a gente continuou a pesquisar sobre isso, e aí mais fortemente no meu sanduíche, que eu acabei descobrindo isso, a gente vê que existe estrutura no texto. E isso é uma coisa que o Zipf começou a falar. Então lá, sei lá, nas primeiras obras do Zipf, em que não tinha computador para ele fazer nada disso, ele vai demonstrar que 80% das coisas que a gente fala, a gente usa 20% das palavras do vocabulário. E que isso é uma regra que existe em diferentes idiomas. Ele estuda o chinês, ele estuda o alemão, ele estuda o inglês, obviamente, ele é da Inglaterra. E aí eu fui mergulhar nas obras do Zipf para ver se eu me convencia disso. Porque é uma coisa difícil da gente se convencer. Pensar que texto vai ter uma estrutura. Como assim? Eu estou falando aqui com vocês e está saindo da minha cabeça. Não existe nada pré-montado, pré-estruturado, assim como os comentários que eu estava analisando nas redes. Mas aí a gente vai combinando isso com a ideia de que eu tenho evidência de estrutura no texto. E se eu tenho evidência de estrutura no texto, significa que de alguma forma eu posso mapear essa estrutura. Ela não é evidente quando a gente lê o texto, ela é latente. Se eu tenho uma estrutura latente, significa que eu devo ter algum método para conseguir extrair essa estrutura. É claro que nós estamos botando várias, premissas, né, nessa ideia. A premissa de confiar na estrutura,
A premissa de confiar que existem métodos matemáticos que extraem estruturas latentes, a premissa de que os estatísticos fazem isso há muito tempo, né? Então, os estatísticos há vários anos, desde o desenvolvimento mais moderno aí da estatística, Fisher em diante, em que a gente tem que é preciso só um pequeno conjunto de dados para a gente estimar o parâmetro da distribuição inteira. Então, eu estou centrada nisso, mas falando de texto, falando de opinião, falando de expressão. E aí eu tive que navegar na matemática, navegar na computação, navegar em vários lugares, e a minha resposta para ti seria que sim. E eu consegui pegar, no meu caso foram 40.000 comentários, e eu transformei eles num mapa único, semântico, de como aqueles comentários se estruturavam em relação à qualidade de serviço, sem ter lido eles. Agora você vai me perguntar, eu nunca li nenhum, também não é isso. Eu li vários, né, porque eu usei diferentes IAs para poder montar essa ferramenta. Então eu tive que ler vários, e eu li vários aleatoriamente para ver se aquilo fazia sentido. Mas a gente conseguiu demonstrar matematicamente que sim, eu podia ter uma estrutura no texto, e se eu posso ter estrutura no texto, eu posso ter distância entre textos, eu posso ter similaridade entre os textos, eu posso ter, polaridade dos textos, eu posso ter sumarização dos textos, tudo a partir dessa estrutura. E, bom, aí agora a gente talvez entra nas searas um pouco mais polêmicas, né? A gente sabe que existe já há algum tempo, né? Eu acho que desnecessariamente, mas existe uma certa rixazinha, rivalidadezinha, ou alguma dicotomia entre a perspectiva qual e quant, né? E parece que sempre tem uma necessidade de uma se provar em cima da outra, né? E esse tipo de análise, ela aparece, até pelo fato de, ao longo da sua resposta, você usou várias vezes matemática, estatística, e citou autores que trabalham com essa precisão mais quantitativa. Como que a gente poderia, de repente, na sua visão, integrar essas duas coisas, né? Como que, a bem de uma pesquisa qualitativa, eu poderia utilizar ferramentas quantitativas nessa análise do texto? Se é possível fazer essa interação, como, de repente, seria viável? Isso foi o que a gente tentou, bastante fazer num dos últimos trabalhos, que a gente elaborou sobre análise de entrevistas. Então a gente tem um artigo que é o Who Knows It Better, e a gente deu esse título como provocação, né, para poder comparar aí a análise humana com uma análise de uma inteligência artificial. Basicamente o que a gente fez nesse trabalho foi pegar uma série de entrevistas que já tinha sido analisado por um humano, em que ele chegou a um determinado modelo de conclusão em relação àquelas entrevistas. Ele entendeu que aquelas entrevistas eram exaustivas, então, contemplavam a totalidade do tema. E aí a gente pegou só o texto das respostas das entrevistas, então só do que os entrevistados falaram, não pegamos as perguntas, só as respostas, na premissa de que foi isso que o humano fez também, e deu para uma IA analisar. Eh, Particularmente, a gente queria fazer uma forma de comparação honesta, porque a gente tem vários tipos de IA. Haja vista o ChatGPT, por exemplo, que ele conversa com você, ele analisa os textos, ele sumariza, ele dá título, ele faz várias coisas. Bom, o ChatGPT tem 3, até no limite 4 camadas de IA funcionando. E aí não é exatamente essa comparação que a gente queria fazer. A gente queria pegar, teve um processo humano, o que que é um processo de inteligência artificial que não vai ter a nossa participação, mas que possa simular ou reproduzir algo parecido. Então a gente escolheu um algoritmo não supervisionado, da classe dos algoritmos não supervisionados, ou significa sem supervisão humana. Eu só entreguei os textos e eu falei: "Me tira os principais tópicos, os principais assuntos desse conjunto de textos". E aí a gente terminou com 2 modelos, né, um modelo do humano e o modelo da IA. E o que que a gente descobriu nesse processo? É que, o trabalho em conjunto dos modelos seria o melhor caminho, né, o caminho da complementariedade. Porque, especificamente nesse trabalho, dando spoiler, mas depois vocês podem ir lá ler, mas especificamente nesse trabalho, a gente viu que o humano teve uma dificuldade em entender que uma das temáticas era hierarquicamente superior, no sentido que ela parecia muito mais.
E ele acabou colocando isso como um dos temas das entrevistas, mas na verdade era um tema perene em quase todos. E quem nos mostrou isso foi a inteligência artificial, porque quando ela consome os textos para processar, ela consome todos juntos, né? Diferente do humano, ainda que sem a nossa supervisão, mas diferente do humano que vai lendo um depois do outro. E é claro que isso tem um efeito na nossa leitura. O último que eu li tem muito mais efeito no próximo que eu vou ler do que o primeiro que eu li. Então existe esse efeito, né? É claro que esse efeito pode ser benéfico muitas vezes, no sentido da gente conseguir capturar elementos sensíveis no texto, mas a IA, ao olhar tudo junto, ela consegue entender graus de importância um pouquinho melhor. E foi isso que ela fez nesse caso. Ela conseguiu ver que tinha um tema específico que era hã, praticamente uma unanimidade entre os entrevistados, coisa que o humano não tinha colocado. Contudo, a IA falhou muito em poder demonstrar aspectos longitudinais, porque as pessoas falavam muito assim: "Ah, nos anos 80 era de um jeito, hoje é de outro. Eu acho que nos próximos 10 anos essa temática vai ser assim". As pessoas estavam sendo instigadas um pouco a falar como ia ser o futuro da temática. E a IA não conseguiu entender que esse relato numérico, ele era um relato de anos, de tempo. Era um relato de, enfim, de o que que vai acontecer no futuro. E aí ela ignorou essas informações. E ela não fez nada com isso. Então, quando a gente olha, assim, para as categorias da IA, não tem nada de décadas, não tem nada de visão de futuro, o que foi algo que também quase todos os entrevistados falaram, de algum elemento da visão de futuro. Aí ela não capturou nem que existia esse discurso e nem qual era essa visão, por consequência, né. Aí ela não conseguiu esse pedaço ela simplesmente não viu. Teve outras pequenas diferenças também, agora teve muitas semelhanças, né, teve muitas coisas que o humano viu e que a IA também viu. A maior parte das coisas, os 2 conseguiram enxergar nos textos. E aí a gente, tá fazendo com esse trabalho e esse trabalho vai ter uma continuação agorinha inclusive, a gente quer botar as IAs generativas nesse assunto, porque quando a gente, fez esse trabalho, as IAs generativas ainda não estavam amplamente disponíveis, ou pelo menos não disponíveis para o nosso orçamento, né, de pesquisador, que no caso é de graça, então elas não estavam disponíveis de graça. Mas a gente quer botar as IAs generativas nesse papo também, porque por enquanto a gente não tinha colocado, a gente colocou uma IA específica. Eu acho que foi um resultado muito satisfatório, assim. Porque, de certa forma, não me surpreendeu que houvesse uma bastante similaridade entre as análises. Me surpreendeu um pouco o fato da IA não ter conseguido capturar uma categoria que era tão óbvia, seria tão óbvia para o humano. E também me surpreendeu que o humano não tenha visto algo que a IA colocou matematicamente muito superior. Porque como é que a gente está falando desse elemento de hierarquia, né? Porque a IA deu um valor de variabilidade para essa temática muito grande em relação ao texto. Então, quando se fala desse assunto, a maior parte das vezes das entrevistas vai citar essa categoria que o humano não deu essa importância grande. Ou se a gente quiser fazer uma analogia com a probabilidade, se eu pego os textos, boto numa caixa, se eu pego aleatoriamente um trecho do texto, há uma alta probabilidade dele falar desse assunto. É mais ou menos assim que ela vai tentar aprender e mostrar pra gente o que que tem ali dentro. E esse trabalho ele foi feito em conjunto com os pesquisadores que fizeram o primeiro trabalho, que eu acho que é uma coisa importante para nós, assim, para que eles pudessem dar o feedback e a gente foi acompanhando junto. E eles também foram se surpreendendo, assim, no meio do caminho, né. E claro que primeiro eu fiquei pensando: "Nossa, será que eles vão entender que vai substituir o pesquisador, né? Ah, agora não precisa mais do pesquisador para fazer análise, agora joga lá e uma IA vai fazer". E a gente reforçou bastante que não, né, que é preciso as 2 visões. E o que que eu acho que fecha bem esse tópico, é o fato de que se a gente aceita, né, então se a gente coloca nas nossas premissas que a gente pode usar as tecnologias como apoio para análise desses dados, eu aumento muito a quantidade de dados que eu posso trabalhar. E que é uma coisa que hoje a gente tem um grande limite, né. Porque, bom, enfim,
Isso é muito comum em revisão da literatura, mas se a gente pensa em entrevistas, né? Poxa, será que eu não poderia talvez aumentar a minha gama de entrevistas ou o tamanho das entrevistas e aí usar uma IA para fazer um apoio para essa análise, sem desconsiderar que o humano também vai ter que analisar, né? Então, assim, para o aluno preguiçoso, eu lamento. Não adianta, né, querer totalmente terceirizar. Você precisa ter consciência dos seus dados. Mas às vezes a IA te mostra alguns caminhos que talvez a leitura crua e a análise progressiva desses dados poderiam não te mostrar tão bem. Não, perfeito, cara. Muito obrigado. Eu acho que trouxe uma luz bastante interessante, né, Fernanda? Eu acho que da fala da professora aí, eu acho que remonta muito do que tem sido construído em sala, né, que é a ideia de que nem quali nem quant, mas quali e quant como ferramentas de apoio para que a gente possa fazer É. pesquisas melhores e mais robustas. Fernanda, você tem alguma questão que você queira levantar com a professora? Eu acho que talvez seja interessante a gente perguntar, né, como é que isso tem sido visto, né, sob o ponto de vista acadêmico, né, qual é a receptividade desse tipo de trabalho, porque a gente sabe que isso também ainda é polêmico, né, vão ter revistas, journals que não vão aceitar, né, e outros que já estão estabelecendo alguns parâmetros, né, eu tenho visto, inclusive recentemente, acho que foi, não sei se foi na Web of Science ou na Scopus, que eles estão fazendo uma versão beta de inteligência artificial na base, né? Então, assim, como é que você vê isso no futuro próximo, né? E qual é a expectativa dessa análise conjugada, né? Uma vez que o nosso trabalho aqui está falando de análise de conversação, análise semântico-pragmática, né? Como é que você vê a aplicação dessa teoria toda que vem junto, né, com a análise de conversação e com a análise pragmática, para compor junto com a inteligência artificial? Acho que podia falar um pouquinho sobre isso para a gente, Carla, por favor. Claro. Não, ótimo. Eu sinto que ainda há bastante preconceito, hã, em relação ao uso de algumas técnicas como suporte para análise dos dados qualitativos, ainda que há muito tempo a gente use técnicas como ferramentas e tecnologias como suporte para análise desses dados. Mas quando a gente entra com uma ideia de inteligência artificial, eu estou entrando com uma tecnologia que tem uma determinada autonomia no processo, coisa que as tecnologias anteriores não tinham. Então ela toma decisões ao longo do processo que não é você que está tomando, não é o humano. É ela que vai tomar essas decisões. Eu acredito que muito disso venha de uma certa descrença ou até um pequeno desconhecimento de como as técnicas vão estruturar as palavras num espaço semântico. Porque a gente já tem bastante evidência da estrutura da linguagem, né, e do fato de que a máquina consegue capturar, a partir do formato dos textos, estruturas diferentes. Então ela não coloca sempre a mesma ideia textual ao ler textos diferentes. Então uma coisa é uma máquina lendo, por exemplo, decisão judicial, que foi um tipo de texto que eu já trabalhei. Ela vai entender aquela estrutura daquele texto, as principais palavras. Outra coisa é a máquina olhando comentário em rede social. Outra coisa é a máquina trabalhando com reclamação do Reclame Aqui, que foi um texto que eu trabalhei. Ou então ainda, um dos primeiros textos que eu trabalhei para testar as técnicas foi discurso de político. A gente até publicou um artigo falando sobre os discursos no impeachment da presidenta Dilma, que você deve se lembrar que foi lá aquele espetáculo, né? Então, lá os deputados, pela minha filha, pela minha família, por Deus, não sei o quê, eu voto sim, eu voto não. E aí a gente tentou indexar, né, o voto com os textos e fez uma análise um pouco disso. Então, assim, na verdade, a máquina é bastante flexível, porque ela vai aprender pela estrutura do que está colocado ali no texto. Ela não vai É claro que ela tem vieses, isso é super importante de falar. É impossível uma técnica que não tenha um viés. Então, assim como um humano pesquisador, ele tem um viés da experiência dele, do contexto, do que ele estuda, a máquina também tem, porque a gente muda, e esse é um teste que a gente tem feito recentemente, a gente muda um pequeno parâmetro, assim, um beta, alguma coisa, a máquina já sai com modelos diferentes. E isso foi uma preocupação até que a gente teve de falar da estabilidade aí dos modelos para poder comparar com a análise humana.
Então tem sim os seus vieses, mas ela é flexível o suficiente. Então ela não é dura, sabe? Ela não faz uma leitura robótica. Ela faz uma leitura indexada no significado, porque os linguistas falam muito isso, né? Que o sentido da palavra está na companhia que essa palavra tem, que são as palavras que estão ao redor. É isso que vai dar significado para aquela palavra. A máquina faz exatamente isso. Quando a gente pensa no BERT, que é o principal modelo aí que explodiu, que é um modelo de atenção da inteligência artificial, o modelo de atenção é: eu olho para uma palavra e eu olho para as janelas ao redor para entender o que aquela palavra significa. E é assim que eu consigo diferenciar que banco da praça é diferente de um banco de dados, que é diferente de um banco que guarda dinheiro. Então a máquina já tem essa habilidade. E essa habilidade vem da estrutura. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, eh, eu acho que vai depender muito de como a gente discutir, como comunidade, os limites desses usos, assim. Porque é fácil a gente escorregar e terceirizar tudo para a máquina. E quando a gente faz isso, a gente vai ver que várias vezes ela vai errar. Assim como o humano várias vezes vai errar. Então, por que que a gente tem aí nos nossos elementos uma análise, não sei, às vezes a gente quer demonstrar, assim, nas nossas entrevistas, uma análise de confiabilidade, reportar claramente como foi feita a análise, para que ela possa ser reproduzida. E com a IA, nem sempre eu consigo fazer isso. Assim, eu sei que o mesmo input vai ter o mesmo output. Agora, eu falar exatamente o que foi feito ali dentro, nem sempre eu vou ter acesso a isso. Ainda mais se eu usar ferramentas que não são abertas, que são proprietárias de poucas empresas, né? Como acontece hoje. E nisso eu acho que talvez o mais interessante para a gente caminhar para um futuro harmônico com o uso dessas ferramentas é colocar todas as áreas de conhecimento nessa conversa. Porque às vezes essa conversa fica só na computação, ou fica só na estatística, e essa é uma conversa das sociais também. É uma conversa para sociais entrarem e falarem: olha, eu usei, eu testei, eu mexi, eu concordei, eu não concordei. Então, usar isso, né? Estressar um pouco os limites. Porque eu acho que evitar não vai ter como. Né? Não vai ter como. A gente tem cada vez mais dados, a gente vai trabalhar com volumes cada vez maiores. Então, achar que essas ferramentas não vão ser usadas, bom, talvez alguns professores não usam, mas os alunos vão estar usando com certeza. E da onde vem a produção científica de muitos professores? Do que os alunos fazem, né? Então, assim, essas coisas estão muito ligadas e vão atropelar. Eu acho que a gente tem que discutir, mas discutir do ponto de vista da filosofia, da antropologia, das sociais aplicadas. Todo mundo faz parte dessa conversa, assim, não ficar de fora. E estressar as técnicas e criticar mesmo, falar, ó, testei, não funcionou. Testei, funcionou, até onde vai? Botar a mão na massa aí, é sempre mais ou menos o meu princípio. Eu acho que quanto mais a gente mexe, mais com maior propriedade a gente consegue discutir alguma coisa. Eu tenho só mais uma perguntinha, Carlos, antes da gente encerrar. Se o aluno da nossa turma, né, se interessar por saber mais, conhecer mais, participar de algum grupo de pesquisa, a quem ele recorre, ele te procura, onde ele pode ter mais contato com esse tipo de tecnologia, porque não é uma coisa comum, como você mesmo falou, né? Precisa de ter alguém que tenha essa visão que você construiu ao longo do tempo, essa jornada, né? E se alguém quiser compor essa jornada com você, como é que faz? Ai, obrigada. A gente tem um laboratório, né, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada. É facinho achar, é lia2.com.br. Então só põe lá lia2.com.br, você vai encontrar todos os nossos contatos, todo mundo que está trabalhando com a gente, o que que a gente está fazendo. O que que a gente já fez, então tem alguns produtos, várias aulas abertas que eu já dei sobre isso, incluindo aulas abertas sobre o ChatGPT, que é o tema aí do ano, né? E aí venho falando sobre ele em vários lugares. Os artigos também que a gente publicou, tá tudo lá e todo mundo vai ser muito bem-vindo, porque eu acho que quanto mais a gente conseguir agregar, mais forte e consistente fica a nossa discussão. Legal, então. Gente, muito obrigado aí pela participação, viu, professora Carla? Muito obrigado aí, Fernanda, também pelas perguntas que foram ótimas aí para a gente seguir, né? E agradecer novamente aí pela disposição e pela disponibilidade, tá bom? Obrigada a vocês. Vou encerrar a gravação.